Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos abrindo o quadro Meu Pai Indica, que será postado toda última sexta-feira do mês. Se você é novo por aqui, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, deixar sua curtida, comentar. Se quiser fazer uma pergunta também, a gente vai responder. E se tiver o botão de hypar também, por favor, clique em hypar que vai me ajudar muito. Então, está aberto o quadro Meu Pai Indica para indicar alguns livros para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu havia me comprometido com vocês, com a Mariana, para que periodicamente fizesse algumas indicações de livros, né, que eu gosto, né, que pudesse também agradar a vocês. Essa missão é difícil, né, porque são muitos livros, né, e que eu tenho aqui, que eu gosto, né, gosto de ler, e seria muito difícil, né, fazer essa escolha, né, reduzir a 1, 2, 3, né. Bom, de qualquer forma, né, acabamos chegando a um consenso aqui entre eu e ela de dividir uns 3, 4 livros de temas um pouco variados, né, para que pudesse agradar mais pessoas, né, com gêneros um pouco diferentes. E vamos tentar, vamos fazer um teste, né? Se der certo a gente continua, se não der a gente procura um outro caminho aí para fazer essas indicações. Bem, o primeiro livro aqui que eu fiz questão de separar é esse livro aqui, é de um autor polonês, Leszek Kolakowski. É um autor, um filósofo, um historiador polonês, que ele já morreu, acho que em 2009, morreu em Londres, e se chama Pequenas Palestras sobre Grandes Temas, ensaio sobre a vida cotidiana. Não é um livro muito grande, é um livro pequeno até, digamos assim, de 270 páginas, bem estruturado, bem dividido em 3 séries, né, de capítulos, e cada série ele desenvolve vários temas, né, como sobre o poder, sobre a fama, sobre a igualdade. Bem, é um livro que vale muito a pena, porque ele traz uma leitura acessível, reflexiva e ao mesmo tempo profunda. Ele se destaca pela clareza filosófica e, muito embora ele possa frustrar alguém que queira que está buscando respostas definitivas. É uma obra excelente para quem deseja exercitar o pensamento crítico, mas também não quer buscar um calhamaço, né, um livro acadêmico muito grande, né? Então esse livro me parece o ideal. Eu fiz um roteirozinho aqui de alguns pontos positivos e pontos negativos dessa obra, né? Poucos pontos, né? O primeiro ponto positivo é que a linguagem é acessível, como eu disse, né? O autor traduz dilemas complexos do cotidiano em textos curtos, claros e elegantes. A visão é uma visão humanista, ele impõe certezas absolutas, mas ao mesmo tempo estimula o leitor a pensar com autonomia sobre ética e sociedade. Ele cuida de temas universais, com leveza e alguns tópicos até com ironia. Os pontos negativos, que são textos curtos, né? Então a gente acaba gostando de algum tema ou outro, mas que acaba passando muito rápido, a leitura é muito rápida, que são textos curtos, né? E o outro ponto que é negativo é a falta de praticidade. Ele não oferece manuais ou soluções prontas para os problemas, né? Ele foca mais no questionamento de alguns temas. Esse autor tem outros livros publicados aqui no Brasil, mas eu não tenho, só tenho esse. São livros pequenos, tem 3 livros pequenos, ele fala de vários filósofos, mas eu não tenho, né? O único livro que eu tenho desse autor é esse aí. E ele é mais conhecido por uma obra bem grande, que, salvo engano, não foi publicada no Brasil. É um livro crítico sobre o marxismo, um livro de 3 volumes, densos, uma leitura bastante extensa. Ele se tornou conhecido por isso aí. É um filósofo, como eu disse, polonês, ele morreu em Londres em 2009. E quanto a esse livro, eu gostaria de acrescentar que ele foi publicado pela editora Unesp, com tradução direta do polonês, isso é importante a gente dizer. Não é um livro caro, de R$ 74 mais ou menos, e vale muito a pena a leitura, viu? Realmente eu acho que eu me sinto seguro em indicar esse livro para vocês. Certamente muitos de vocês vão gostar de lê-lo. Gente, o segundo livro que eu separei aqui, que eu gosto bastante também, é do Eric Weiner. O título é O Expresso Sócrates, em busca de lições de vida de filósofos imortais, da editora Alta Life. A edição é de 2021 e tem mais ou menos exatamente 336 páginas. O livro ainda está em catálogo. E eu cheguei nesse autor aqui por causa de um outro livro que se chama Onde Nascem os Gênios, bastante interessante também. É que me chamou a atenção para o autor, eu fui procurar outros livros dele e eu cheguei nesse aqui, que eu gostei bastante também. É um livro bem prático, bem dividido para ler, bem gostoso, páginas brancas, né, papel branco.
uma leitura que vale muito a pena, a exemplo do primeiro livro, esse também vale muito a pena. O autor mistura narrativa de viagem, biografia leve e uma introdução prática à filosofia. Ele usa a metáfora de uma viagem de trem para mostrar como ideias filosóficas antigas podem ajudar a pensar os dilemas do século XXI. A obra é acessível, envolvente e funciona quase como uma autoajuda filosófica, né? Embora não tenha o rigor de um estudo acadêmico. Ele é jornalista, correspondente estrangeiro por muitos anos. Bom, seguindo o mesmo roteiro, eu destaquei aqui alguns pontos positivos e alguns negativos, alguns poucos pontos, né? Os positivos é acessibilidade e humor. O autor, ele é, como eu disse, era um jornalista, ex-correspondente estrangeiro, e ele consegue traduzir conceitos complexos de filosofia com uma prosa leve, sarcástica e até divertida. Cada capítulo é estruturado em torno de uma viagem de trem rumo ao local de origem de um pensador. Isso cria uma metáfora rica sobre o tempo necessário para o pensamento. Outro ponto positivo é a diversidade de pensadores. Ele vai além do cânone ocidental, tradicional, que a gente conhece, e acaba incluindo também elementos como Confúcio, Gandhi e outros que a gente acaba não conhecendo. Os pontos negativos é que funciona mais como uma filosofia mais superficial. Para quem tem uma base sólida em filosofia, as análises podem parecer rasas ou simplificadas até demais. Mas a ideia central é usar referências que todo mundo conhece para discutir questões filosóficas, envolvendo ética, política, identidade, sentido da vida, justiça, liberdade. Outro ponto negativo é a subjetividade excessiva. Ele insere muitos dilemas, episódios da própria vida pessoal, e isso às vezes pode irritar quem busca um foco só nos filósofos. O outro ponto negativo é que o desequilíbrio entre os capítulos, porque ele trata alguns pensadores, ele dedica mais espaço, como Gandhi, por exemplo, e outros menos espaço. Então não há um equilíbrio entre todos esses pensadores que ele trata. Bom, para concluir, é um livro altamente recomendado na minha visão, é uma leitura bastante inspiradora, uma leitura fluida, relaxante, e certamente vocês vão gostar também desse livro. Só uma curiosidade para vocês, tem um capítulo desse livro aqui que fala como envelhecer. E aí eu tinha combinado com meu pai de falar para vocês, né, que é um tema muito interessante, porque a gente vai passar pelo envelhecimento, né? Nós passamos a cada ano que passa, nós ficamos mais velhos. E uma curiosidade é que meus avós, já bem velhinhos, vieram morar conosco e eles ficaram dormindo aqui na biblioteca. Então a gente colocou 2 caminhas para eles, eu vou passar um videozinho aí deles para vocês. E foi muito bom ter eles conosco por 2 anos? 3? Mais ou menos 2 anos. 2 ou 3 anos. E eu lembro vezes que eu estava aqui sentada com a minha avó, eu lembro até o livro que eu estava lendo. Então são momentos que nos marcam e são momentos que nos marcam profundamente, porque eu lembro, assim, como se fosse ontem, livro que eu estava lendo lá fora com a minha avó tomando sol, livro que eu terminei quando eu estava aqui na biblioteca com ela. Então esse sobre envelhecer parece ser bem interessante mesmo. E são livros sobre envelhecimento, acaba chamando minha atenção também. A gente pode fazer mais para frente uma seleção de livros sobre velhice, sobre envelhecimento, tem bastante coisa, é um assunto que eu gosto bastante, talvez pela convivência que eu tive com meus pais, né, assim, no final da vida, que eles vieram morar os 2 aqui, e acabaram morrendo quando estavam aqui na minha casa. Então tem bastante livro sobre esse assunto, né? Alguns livros clássicos, alguns mais modernos, com visões humanistas, visão religiosa. E pode fazer uma hora aí, separar também num desses encontros alguns livros tratando sobre longevidade e sobre velhice. Aí você pega o de não ficção e o de ficção. Isso, tem idosos. Boa ideia, ótima ideia. Gente, o outro livro que eu separei aqui é um livro pequeno, do Cláudio Moreno, é um professor formado em letras, um professor do Rio Grande do Sul, chama Noites Gregas, Histórias, Mitos e Encantos do Mundo Antigo. É um livro pequeno, da editora LPM, que é lá do Sul também, tem poucas páginas, acho que vale a pena, já li esse livro e pretendo voltar a ler. E tem um outro livro dele também bastante interessante, que é o primeiro, Noites Gregas, ele está ainda em catálogo. Mas esse outro aqui, do mesmo autor, 100 lições para viver melhor, Histórias da Grécia Antiga, é muito interessante,
Mas eu não separei esse porque esse é um livro que está fora de catálogo, só se encontra em sebo, né? Então hoje eu preferi falar desse livro aqui, que é, para quem se interessar, é fácil de encontrá-lo. É um livro bem pequeno, com poucas páginas, 150, nem 160 páginas. É um livro que apresenta o mundo grego de forma leve, narrativa e profundamente envolvente. Em vez de seguir um formato acadêmico, o autor conta histórias, mitos, episódios históricos, curiosidades culturais, cenas do cotidiano, e sempre com humor, clareza e um olhar muito humano. Então acho que a leitura vale a pena se você quer uma introdução rápida, ao mesmo tempo prazerosa e sem compromisso à cultura clássica. Bom, seguindo o mesmo roteiro, eu separei alguns pontos, eu destaquei aqui uns pontos positivos e alguns negativos. Os pontos positivos, o primeiro é a linguagem acessível. O autor traduz o mundo clássico com o tom de quem conta um bom caos, né? sem aquele academicismo chato, né, que as pessoas não gostam. A conexão humana, ele mostra como os dramas dos deuses e heróis refletem as angústias e paixões do homem moderno. Ele é um livro muito didático, uma excelente porta de entrada para quem nunca leu nada sobre mitologia grega. Os pontos negativos é a superficialidade. É um livro, são poucas páginas, 160 páginas, e as histórias são curtas e não aprofundam as muitas variações dos mitos, né? Quem tiver interesse tem que procurar algo realmente mais profundo. Para quem se interessar, o autor, talvez as pessoas já conheçam, que ele tem um podcast no Spotify, e tem também um site que ele trata dos mesmos temas, né? Mitos gregas. O autor é bem conhecido, tem vários livros, né? Mas o que eu destacaria para vocês, principalmente para quem não conhece muito mitologia e tem interesse, pelo menos conhecer um pouquinho, né? Uma linguagem clara, bem didática, é esse livro do Cláudio Moreno que está em catálogo ainda. Vale a pena. O último livro, pessoal, o título é Trabalho, uma história de como utilizamos o nosso tempo da Idade da Pedra à Era dos Robôs, do James Sussman. É um PhD, o livro foi editado pela editora Vestígio, do Grupo Autêntica, um livro de 2022, salvo engano, exato, 2022. Não é um livro tão grande, tem aproximadamente 370 páginas. Esse livro ele destrói o mito de que o ser humano sempre foi programado para escassez e para trabalhar sem parar. Quais os pontos positivos? O primeiro é a desmistificação histórica. O autor prova que nossos ancestrais, caçadores, coletores, eles trabalhavam apenas cerca de 15 horas por semana, vivendo com uma mentalidade de abundância. Outro ponto é a visão interdisciplinar. A obra conecta de forma brilhante a física, o gasto de energia, com a biologia e a antropologia, para explicar o trabalho. O autor expõe com clareza como criamos trabalhos inúteis no mundo corporativo moderno, apenas para preencher o nosso tempo. O último ponto positivo é uma escrita bastante acessível. Apesar do rigor acadêmico, o livro flui como uma narrativa histórica bastante instigante. Os pontos negativos são apenas dois. A idealização do passado. Às vezes o autor foca tanto nas vantagens das sociedades primitivas que acaba ignorando, né? Não expondo os perigos e a alta mortalidade daquele tempo. Ele não fala sobre isso. Outro ponto negativo são soluções vagas. Ele traça um diagnóstico perfeito sobre a automação, mas não aprofunda os caminhos práticos para a transição econômica da era dos robôs. Vale a pena o livro? Naturalmente, vale muito a pena. O livro é essencial para quem deseja questionar a cultura contemporânea do esgotamento e do burnout, além de repensar como organizamos a nossa vida em torno do emprego e do nosso tempo. Bem, quando se fala em trabalho, livro sobre trabalho, né? Acho que não podia deixar de falar sobre o Domenico De Masi, era um sociólogo importante, sociólogo italiano, morreu recentemente. Um autor que veio várias vezes ao Brasil, gostava muito daqui, fez vários amigos aqui, especialmente o Oscar Niemeyer, Frei Beto e até o presidente Lula. O Oscar Niemeyer chegou até a projetar um anfiteatro para ele, lá em Ravenna, na Itália. Eles eram muito amigos, ele gostava muito do Brasil. Então, eu acho que é importante falar sobre esse autor. Ele tem vários livros publicados no Brasil aqui. O último livro publicado dele aqui foi em 2022, um livro grande, a Mariana vai mostrar para vocês. Mas ele ficou bastante conhecido, o Domenico De Masi, pela aquela expressão ócio criativo, que muita gente já ouviu falar, né? Ele que desenvolveu essa teoria do ócio criativo. Por que
é importante, pessoal, as pessoas lerem um pouco esse sociólogo, né? Porque ele antecipou já há muito tempo as maiores crises existenciais e estruturais do mercado de trabalho moderno, como o esgotamento profissional, o burnout, o home office e até o impacto da inteligência artificial. Ele foi o pioneiro absoluto ao escrever sobre o teletrabalho, trabalhar à distância, já na década de 1990, então já há muito tempo. Então ele que é o precursor disso. Ele argumentava que com o avanço tecnológico, as máquinas inevitavelmente substituiriam o trabalho humano, mecânico e repetitivo. O que a gente está vendo agora, né? Justamente com a inteligência artificial, né? A obra dele nos ajuda a entender que o futuro do trabalho está naquilo que as máquinas não conseguem reproduzir, que é a criatividade, a estética, a emoção, a convivência social. Em vez de temer a tecnologia, ele propunha usá-la para reduzir as jornadas de trabalho e redistribuir a riqueza de forma justa. Quanto ao ócio criativo, pelo qual ele se tornou bastante conhecido, né, só gostaria de completar que o ócio criativo não é sinônimo de vagabundagem, nem de passividade. Né? Ele definiu o ócio criativo como sendo uma união harmônica, né, entre o trabalho, para gerar riqueza, o estudo, para gerar conhecimento, por sua vez, e o lazer, para gerar alegria. Tem vários livros dele, mas os que eu gosto bastante, além do ócio criativo, ele tem um livro que ele escreveu com o Frei Beto, Diálogos Criativos. Talvez tenha sido o primeiro que foi publicado aqui no Brasil. Eu gosto bastante do Frei Beto, tem vários livros dele. Mas, com todo respeito, o Domênico de Masi dá um show lá nesse livro aí sobre o Frei Beto, né? Isso é um diálogo entre os dois. Mas é impressionante a cultura geral do Domênico de Masi, dá um show. Mas tirando esse, os livros que eu gosto bastante, esse O Mundo ainda é Jovem, conversa sobre o futuro próximo, e trata de vários temas, são capítulos curtos, da editora Vestígio, e o outro da editora Sextante, esse aqui, Uma Simples Revolução, é muito interessante também, trata sobre vários temas, inclusive o trabalho, né? São os que eu recomendaria. Os livros são fáceis, estão em catálogo, ainda é fácil de as pessoas que se interessarem conseguir esses livros para ler. Vale muito a pena esses livros. Lembrando que o link para todos os livros citados estarão aqui na descrição para vocês comprarem se quiserem na Amazon. É isso, gente. Peço que vocês relevem alguma... eu falo muito rápido, né? Então a gente vai se acostumando com essa linguagem da internet. Eu prometo melhorar, eu vou treinar um pouquinho mais aí e vamos direcionar essas indicações aí a partir das considerações que vocês fizerem, das críticas que vocês fizerem, né? A gente vai alinhando aí outros livros que possam interessar o maior número de pessoas, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai responder algumas perguntas que foram deixadas nos vídeos anteriores. A gente não, né? Meu pai, foram perguntas para ele, então ele vai responder. Primeira pergunta. Queria saber dele como ele estudava na época quando prestava concurso. Como ele conciliava os estudos com as leituras de ficção/não ficção. Estou nessa vida atualmente, por isso queria alguns conselhos de conciliar serviço, concurso e leitura. Bem, na época que eu estava prestando concurso, eu trabalhava, já disse nos vídeos, aí, numa biblioteca pública, que ela é ao lado da casa onde eu morava. Então eu saía às 15 horas do trabalho, às 15h05 eu estava na minha casa. Aí já começava a estudar, já ia para o quarto estudar, parava só para jantar, voltava para estudar e até 22, 23 horas. Então era muitas horas de estudo, né? Então não me sobrava tempo para outras leituras. O que eu via era o jornal, mas livro de ficção realmente naquele tempo lá era difícil conciliar, praticamente não dava, né? Quanto ao método de ensino, de estudo, eu fazia o seguinte: não tinha que usar várias matérias, era concurso na área do direito, né, o Ministério Público, a magistratura. Então o que eu fazia? Quando eu estava com vontade de estudar, eu estudava as matérias que eu não gostava. Por exemplo, tributário, por exemplo, que eu não gostei. Direito do trabalho. Então, quando eu estava com vontade de estudar, estudava essas. Quando não estava com vontade, eu estudava aquelas matérias que eu gostava. Quando eu não estava, eu estudava as matérias que eu gostava. Porque era mais fácil, né? Porque eu já gostava, então era mais fácil ler, às vezes, várias páginas por dia. Esse método eu achei que era bem prático. Agora, ler outras, eu era rigoroso, não saía muito pouco, né? Não tinha quase lazer, na época eu não namorava. Então me dedicava bastante, eram muitas horas de sábado e domingo, foi muito
uma época muito sacrificada na minha vida, mas graças a Deus valeu a pena. Mas não dava para conciliar o tipo de leitura. Eu, pelo menos, não conseguia. Eu achava que se eu perdesse tempo para ficar lendo ficção ou não ficção, que seja, e aí me sentia culpado até. Culpado, e me fazia falta para ler outras coisas, né? Então eu lia jornal para ficar a par de algum dos temas da época, do momento, que possivelmente iam me perguntar, às vezes na entrevista, né? As coisas do mundo, as notícias do mundo, do Brasil, então eu tinha que estar bem informado, né? Mas literatura mesmo, nessa época, realmente eu acabei deixando um pouco de lado. Uma coisa interessante de se falar é que, para vocês não se cobrarem muito nesse sentido, é pensar que são fases da vida e são momentos. No livro Produtividade Redimida, fala muito sobre isso também, que cada parte da vida tem o seu momento, sua fase. Então vai ser um momento que você vai acabar deixando de lado essas leituras de lazer, mas para no futuro você ler bastante, né? Então são fases da sua vida. No momento a gente lê pouco, no outro a gente lê muito mesmo, e é assim. Segunda pergunta. Usa Kindle? Não, eu não gosto de ler, só gosto de ler livro físico, não gosto. Houve uma ocasião em que eu queria ler muito um livro que era de um rabino americano e só tinha um livro eletrônico, né? Um livro digital. Aí eu comprei o Kindle para ler esse livro, né? E comprei esse livro, né? E só para isso aí. E depois esse livro saiu, foi editado no Brasil aqui em papel. Ou então saiu no estrangeiro, eu já não me recordo, há muito tempo isso aí. E aí eu acabei comprando em papel. Então, depois disso, eu tenho até alguns aí, mas não... Posso até ter o livro, mas eu gosto de ter o digital. Mas quando tem o físico, eu gosto de ter o físico. Eu gosto de ler no papel, no físico. Acho que é uma questão de geração, de cultura, da minha idade, né? Então, eu gosto de papel. Eu gosto de cheirar o livro, mexer, escutar o barulho das páginas. Eu gosto, então, no digital realmente não é minha praia, não. Eu gosto do livro, realmente, o livro tradicional. Tem interesse em escrever algum livro? Eu já escrevi algumas coisas aí, mas na área do direito, que foram publicadas, né? E mais de um trabalho. E eu sou muito perfeccionista, então não foi fácil escrever isso aí, demorei bastante tempo, que tinha que conciliar com o trabalho. Então eu tenho, mas fora do direito não tenho, não. Quem sabe eu estou pensando em escrever alguma coisa com a Mariana e propor para ela escrever alguma coisa aí, não do direito, naturalmente, tem algum tema que possa agradar a mim e a ela, desenvolver alguma coisa. Vamos ver se dá certo. E a última pergunta que comentaram hoje no vídeo é se você está vendendo algum livro do seu acervo, você venderia algum livro do seu acervo? Não. Normalmente quando eu compro assim, procuro ver antes. Então quando eu compro já vai para o acervo aqui, não costumo abrir mão de nenhum livro, não. Eu me lembro que uma vez eu comprei um livro, não vou falar o autor, que ele é muito conhecido aí da mídia, né? Muito conhecido. Eu achei muito ruim, mas muito ruim mesmo, né? Ouviram falar na TV que até que é interessante, mas o livro eu achei muito ruim. Aí falei com o livreiro e trocou para mim. Aí peguei um outro livro. Mas isso foi exceção. Em regra, procuro ver antes, e aí eu compro, aí não vendo não, né? E espero que quando eu partir para outra aí, que esse acervo aqui vai ficar tudo com a Mariana, a gente já conversou, e com a outra minha filha também, elas vão dividir entre elas aí, mais a Mariana que gosta mais, né? Vai ficar para ela vai dar o destino que lhe aprouver. Mas eu mesmo não gosto de ter o livro aqui, eu gosto, às vezes eu lembro, vou lá pegar o livro, revejo, releio, vou conferir algum dado, alguma coisa, então não abro mão não, eu gosto de tê-los aqui. Quem que era? Bom, gente, então essas foram as respostas. Então, na última sexta-feira do próximo mês, às 18 horas, teremos mais um vídeo de Meu Pai Indica. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de temas, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima sexta. Obrigado, gente.